Oi, segundo médio, na aula teórica de hoje nós vamos abordar um dos temas mais curiosos da história da arte, que é a arte contemporânea. Mas o que é a arte contemporânea, não é mesmo? Esse questionamento assombra as pessoas, principalmente se você entrar num museu de arte contemporânea, entrar e perceber que você não entendeu absolutamente nada. Ou entrar e perceber que você consegue entender algo ou consegue sentir algo através daquela troca artística. Bom, mas o que é? O que significa a arte contemporânea? A arte contemporânea é feita agora, feita hoje. Artistas que estão desenvolvendo suas habilidades práticas hoje, nesse momento, e apresentando ao público. Arte contemporânea, com, junto, temporânea, tempo, então é o tempo conjunto, tempo agora, o que está acontecendo hoje. Bom, a arte contemporânea é difícil de você assimilar porque ela não tem um estudo preciso sobre aquele objeto artístico. Quando estudamos artistas do período vanguardista, do período moderno, são obras e artistas que foram pesquisados durante muitos anos, então a gente tem muitos anos de estudo sobre aquele objeto. Já na arte contemporânea, não. Estamos tendo esse primeiro contato inicial nesse momento. Então, ainda não é um objeto de muito estudo. No entanto, os artistas que propagam esses objetos artísticos, eles estudaram para acontecer aquilo. Então, eles estudaram, eles tiveram fundamentos, tiveram uma propostas para apresentar ao público. Mas existem algumas categorias que a gente consegue observar o conceito da arte contemporânea. E é o que eu vou passar para vocês aqui agora. Algumas características da arte contemporânea. Bom, a primeira característica e uma das principais é o tempo. Então, o tempo que vai nos dizer se é uma arte contemporânea ou não. Se você for num museu, qualquer museu, em que esteja intitulado uma obra em que o artista produziu hoje, produziu em 2019 ou em 2018, ou esse artista é vivo, é uma obra contemporânea, é uma obra do nosso tempo. Ou seja, é uma obra que engloba essa linguagem. E, por exemplo, nós temos artistas que vivem na África, artistas que vivem na Síria, artistas que vivem em Buenos Aires, então artistas de todos os lugares que fazem a arte acontecer. Segunda característica, a valorização dos materiais. A partir desse momento nós temos novas linguagens, novos movimentos de como se fazer arte. Uma delas é a performance, a instalação, a arte digital. Segunda característica, valorização dos materiais. Bom, até o momento nós temos entendido o que é arte, pintura, fotografia, escultura, e a partir do século XX nós temos a adesão de novas linguagens. Nós temos a performance, a arte digital com o advento da internet. Também temos as instalações, o muralismo com grafite. Então nós temos novas linguagens e novas maneiras de se fazer arte. E não simplesmente a técnica tradicional, que é uma pintura, uma tela, uma aquarela ou também uma escultura. Então novas maneiras de se fazer arte e valorizar esses materiais. Então a partir desse momento o corpo com o instrumento também faz parte da arte visual. Lembra que eu falei para vocês na última aula sobre técnica, sobre materiais, sobre suporte? Então, a partir desse momento, o corpo na performance passa a ser o suporte. Então, as técnicas elas vão se misturando na arte contemporânea. Outro fator importante também dentro no quesito da valorização dos materiais é a forma como a arte é propagada. Então, hoje nós temos arte no museu. Principalmente agora em quarentena tem vários museus com visitas digitais, então você pode entrar, por exemplo, no Museu da Frida Kahlo e conhecer toda aquela estrutura daquela casa com as obras dela, você pode também entrar no MASP. Então a tecnologia também veio para assessorar a arte nesse quesito, então nós temos arte em todos os lugares, então a informação é muito rápida e por isso também a gente fica meio perdido com tanta informação que a arte possibilita pra gente. Outro fator importante é a sociedade globalizada. O que quer dizer isso?
É um fator super importante porque a sociedade elas vão se desenvolvendo e a comunicação é muito vasta, então nós temos informação de todos os lugares do mundo. Se a gente jogar na internet o que está acontecendo agora na Eslováquia, aí você vai lá e vai entender o que está acontecendo. Se você pesquisar o que está acontecendo agora na arte na Polônia, aí você vai conhecer artistas da Polônia. O que está acontecendo agora na Antártida, aí você vai conhecer, e assim por diante. Então a gente tem um acesso à informação muito vasto, o que nós não tínhamos anteriormente, principalmente na arte moderna. Você tinha que viajar de navio para você conhecer outro lugar, ter informação, conhecer pessoas. Então hoje a informação era muito mais direta. Por exemplo, quando eu estudava, eu tinha que... Isso vai... fundamental, não no ensino médio. Mas quando eu estudava, eu tinha que ir até a biblioteca, eu não tinha acesso à internet, então é uma outra maneira de se estudar, né? Hoje não, hoje as coisas são mais fáceis e acessíveis. Todos os lugares têm informação. E isso também compete na arte. Então, por exemplo, se eu tenho informações sobre os refugiados, por exemplo, eu posso criar uma obra de arte inspirada nos refugiados. Se eu tenho informação sobre as guerras na Síria, eu também posso criar obras que inspiram a esse movimento. Então agora as minhas possibilidades não se delimitam somente ao meu espaço territorial, somente ao Brasil. Agora eu posso falar também sobre outras culturas, sobre outros fatos históricos que estão acontecendo nesse período. Para elucidar vocês, eu vou dar um exemplo. Tem um chinês, um artista plástico chamado Ai Weiwei, que ele faz muitas obras sobre a China, né? Ele questiona muito, coloca seus pontos críticos, mas também falam sobre uma estrutura mais mundial, então ele tem algumas propostas mais abrangentes e que todo mundo consegue interpretar e entender. E em uma de suas exposições aqui no Brasil, ele construiu uma obra lá no Ibirapuera, no Lago do Ibirapuera, sobre refugiados e foi muito visitada e eu vou passar para vocês agora. Bom, então através dessa obra nós entendemos que o artista agora ele não fala somente do seu espaço, mas ele pode criar diversas narrativas. Próxima característica são os conflitos e discussões sociais e mundiais. Bom, esse é um quesito muito abrangente na arte contemporânea. Então a arte, a partir desse instante, ela não é só decorativa, apesar de ainda ter artistas que contemplam essa narrativa. O Cobra é um deles, né? Então, o muralista que visa criar algumas obras que inspiram as pessoas só em contemplar. Mas tem outros e diversos artistas que não, que eles preferem analisar o conflito e questionar esse conflito, quer seja por grupos, por coletivos ou por ideologias. Então, por exemplo, o movimento negro, a gente tem muitos artistas produzindo hoje obras sobre o movimento negro, sobre o movimento black. Outros artistas também que falam sobre feminismo, outros artistas que falam sobre a ecologia, né? Então a gente tem vários discursos e vários diálogos representados na arte. Um exemplo que eu gosto muito de dar na arte contemporânea, em relação às discussões e conflitos, é a Marina Abramovic, que ela fez diversas performances questionando as relações entre homem e mulher. Outro exemplo também que entra como contemplativo, então eles também fazem obras contemplativas, mas também questionadoras, que são os grafiteiros gêmeos. Tem diversas obras que eles criam críticas à ecologia, principalmente em São Paulo, então eles questionam bastante. Bom, então essas foram as características da arte contemporânea. Mas eu tenho certeza que vocês devem estar se perguntando, professora, tudo bem, essas são as características, mas se eu me basear por elas e eu for no museu, eu realmente vou entender todas as obras? Não, provavelmente não vai entender. Tá? A arte contemporânea é muito complexa, muito diversa e também ela é uma arte muito profunda. Então os artistas eles atingem muita profundidade e ao mesmo tempo são obras totalmente abertas a interpretações.
Então eu vou passar para vocês alguns passo a passos de como entender a arte contemporânea. Primeiro passo e um dos mais importantes: não existe certo ou errado. Não existe dualidade, sim, não, bem, mal, errado, certo. Nada disso. Existem interpretações. Mas para criar essas interpretações, você precisa de um fator muito importante: a curiosidade. Você ser extremamente curioso sobre aquele assunto, sobre aquela obra, sobre aquele material que está sendo utilizado, sobre aquele espaço, sobre aquela estrutura, sobre o artista e assim por diante. Segundo fator muito importante: a obra só vai acontecer se você interpretar. Se você não interpretar, não existe obra. Então, se você não olhar aquela obra, a obra não acontece. E esse é um dos fatores importantes, porque é justamente a sua interpretação sobre aquele todo. Quando a gente geralmente pede uma releitura, nós professores pedimos uma releitura para vocês sobre alguma obra, você pode perceber que todos os alunos criam algo diferente. Isso porque a interpretação é genuína, é particular. Ou seja, você criar a sua própria leitura é um dos fatores mais importantes na arte contemporânea. 3. O que o artista quis dizer com isso? Eu acho que essa é uma das questões mais icônicas e importantes. E ela só vai ser respondida através da primeira regra, que é você ser curioso. Então, se você tiver uma exposição, você vai analisar o material, as cores, a técnica, o nome do artista, o que o artista fazia antes, qual foi a obra anterior que ele fez, qual é o título da obra. Sempre tem aquela caixinha de explicação falando o título da obra, ou a técnica que ele usou, ou o material que ele usou, ou a temática da exposição. Por exemplo, a Bienal, ela tem várias temáticas, inclusive as temáticas estão associadas ao artista, então eles convidam artistas que estão ligados a essa temática. Então, a própria temática da exposição já é um fator para você compreender o que aquele artista está querendo dizer. Fora isso, também se é uma obra interativa, se é uma obra tátil, se é uma obra visual, se é uma obra que tem cheiro, então todos esses elementos perceptivos vai criar uma leitura dessa obra. Número 4. Reconhecer a obra. Além, claro, de você ser curioso sobre o que o artista quis dizer, você tem que prestar muita atenção na composição daquela obra, que vai te auxiliar para você compreender o que de fato o artista quis dizer. Então, por exemplo, se eu tenho uma obra em que eu estou utilizando material, por exemplo, plástico, uma bexiga, eu tenho que entender qual que é o movimento dessa bexiga, o que ela está querendo me dizer, por que ele usou essa borracha, esse látex, o que ele quis dizer com a cor daquela bexiga. A bexiga está no alto, a bexiga está embaixo, a bexiga está amarrada, a bexiga está estourada, a bexiga está enchendo, está esvaziando. Então, todo o elemento, toda a função que essa obra tem, a gente consegue analisar através visualmente ou tátil. Bom, então essas foram as 4 regrinhas para vocês entenderem o que é arte contemporânea. Recapitulando: a primeira, curiosidade. A segunda, olhar observador, você que vai interpretar a obra. A terceira, o que o artista quis dizer. E a quarta, e não menos importante, o material, analisar o material. Muitas vezes, o nosso conceito de arte está totalmente ligado ainda à arte clássica, que é aquela arte que traz a contemplação. Então, você analisar a obra, você ver a obra, você ficar parado na frente de um quadro, vendo, observando. Isso ainda é super importante, mas isso já é ultrapassado. Então, nós vamos revisitar essas obras para estudá-las, lógico, e também contemplá-las. No entanto, a arte contemporânea ela vai em outro viés. Ela vai num viés questionador, que vai tirar as nossas opiniões fora da nossa zona de conforto. Então ela vai questionar muitas vezes o padrão de como enxergamos a arte, ela vai questionar a arte por si, ela vai questionar os padrões estabelecidos socialmente, então ela sempre vai ter um caráter questionador.
Bom, o mais belo da arte contemporânea, na minha percepção, é a possibilidades e infinidades interpretativas que ela pode nos gerar. Um exemplo, se nós vamos numa exposição em que o artista coloca ali numa obra um jarro de flores, isso vai me remeter, eu observando aquela obra, diretamente no momento em que minha mãe trabalhava em floricultura. Então isso me remete e me transporta para aquele momento em que eu era criança, minha mãe trabalhava com floricultura, fazia buquê de casamentos, então me remete a rosas, ao vermelho, então eu tenho uma lembrança mais afetiva. Já outras pessoas, por exemplo, lembram da flor no momento em que um familiar morreu. Então ele vai ter uma percepção totalmente diferente, vai ter uma percepção mais de tristeza. Então, qualquer obra que estiver no museu, ela vai te levar uma sensação, ela vai te levar uma interpretação distinta. Então ali, na verdade, é um estímulo. A obra de arte não é mais contemplativa, mas sim um estímulo a você sentir e sair da sua zona de conforto. Bom, a seguir vamos conhecer algumas obras da arte contemporânea. Artista presente, Marina Abramovic, 2012. Casal debaixo do guarda-sol, Ron Oeck, 2014. Amnésia, de Flávio Cerqueira, 2015. Etnias, Eduardo Cobra, 2016. Cristo, Steph Lund, 2017. A Flor da Pele, Letícia Mercier, 2019. Insuflação de uma morte crônica, do Coletivo de Mulheres em Quarentena, 2020. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A arte contemporânea, ela é sim muito complexa, mas ao mesmo tempo ela é muito abrangente e acolhe muitas pessoas. Nós, no Brasil, temos uma arte muito diversa, muito diversificada, tanto na música, como na literatura, como nas artes visuais, no teatro. Nós temos sim uma arte de resistência e de resiliência, mas infelizmente é pouco divulgada e pouco assistida por nós brasileiros. Então, eu pretendo, nessas próximas aulas, exemplificar para vocês o quanto ela é importante para o nosso povo, para a população e para o nosso futuro que está por vir. Espero que tenham gostado, beijos e até a próxima aula.